Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não vendem 2 pardais por algumas moedas? Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus diz para nós hoje, não tenhais medo. Por que ele diz isso? A quem ele está dizendo? A quem ele está dizendo isso? E qual que é o contexto desse evangelho? Na semana passada, nós falávamos do nosso cansaço. Jesus falava do nosso cansaço. Jesus olhou para aquela multidão e disse: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, operários ao Pai. Então, ele chama os 12 apóstolos e deu poderes para eles sobre os espíritos maus. Jesus falava daquela multidão cansada, que nós estávamos cansados. E falava também do cuidado que ele tem conosco, que ele suscita pessoas, para quê? Para ir até nós e nos alertar. A leitura de hoje, o evangelho de hoje, nada mais é do que a continuidade da semana passada. Ao enviar os apóstolos, expulsar os demônios e curar os doentes e assim por diante, Jesus diz: olha, vocês terão dificuldade, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, porque o que eu quero propor para os homens é um reino novo. E o novo, meus irmãos, incomoda o velho, não biologicamente, é claro. E o que eu venho trazer, Jesus diz, é um novo, para sempre. E todos aqueles que se propuserem a anunciar a minha palavra, esse será perseguido. Trazendo a leitura de Jeremias aqui, Jeremias, meus irmãos, viveu num tempo complicado. Jeremias, ele está vendo aquela sociedade judaica, o povo judeu se distanciando do cumprimento da lei. Então ele tem aquela sensibilidade sociológica, espiritual, humana, de ver que as nações vizinhas estão crescendo enquanto o povo de Israel, nas suas festividades, se paganizando. Deus, então, por amor a Israel, suscita o profeta Jeremias. Para quê, meus irmãos? Para dizer àquele povo: olha, vocês estão errados, muda de vida. Se vocês não mudarem, todo um povo irá cair. Meus irmãos, anunciar o pecado de alguém para salvar não é fácil. Não é anunciar por anunciar. Não é condenar por condenar. Mas é o desejo de que aquela pessoa possa ser salva. E quando ela não quer ouvir, meus irmãos, o povo de Israel, as lideranças, abafaram a voz de Jeremias, armaram ciladas, inventaram falsas coisas, fake news, para que pudesse desestabilizar a voz de Jeremias. E Jeremias não queria anunciar, ele lutou contra o chamado de Deus. Jeremias sofreu muito, porque o sistema, o governo do povo de Israel daquele tempo, não queria. Estavam apegados ao seu poder, aos seus status. E mudar significaria renunciar privilégios, tantas coisas, renunciar tantas coisas. Mas, infelizmente, o povo não ouviu.
Não o povo em geral, mas as lideranças não ouviram. Jerusalém, meus irmãos, foi tomada em 597 a.C. pelo governador da época dos babilônicos, Nabucodonosor. Eles invadiram Jerusalém, deportaram as lideranças e Israel ficou 70 anos exilado. Tudo porque não souberam e não quiseram acolher a voz de Deus na boca de Jeremias e de outros, né? Mas anunciar, meus irmãos, dói. Quando Jesus chamou os apóstolos, ele disse para eles: olha, vocês também terão dificuldades, mas não se preocupem com aquilo que vocês irão falar. O Espírito Santo irá em socorro de vocês. Meus irmãos, Jesus fala aos seus discípulos, preparando-os para as dificuldades que eles enfrentariam ao anunciar a mensagem de Deus. O trecho que fala, principalmente, esse texto fala para nós, principalmente sobre coragem, confiança em Deus e fidelidade. Quando ele diz, não tenhais medo dos homens, Jesus diz aos discípulos que não devem viver dominados pelo medo. Haverá pessoas que rejeitarão a verdade, mas aquilo que Deus revela não ficará escondido para sempre. A missão dos discípulos é anunciar com clareza aquilo que eles receberam de Deus. Quando ele diz, não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui Jesus lembra que a vida humana tem uma dimensão maior que a existência física. Ele chama os discípulos a colocarem a confiança em Deus acima das ameaças e perseguições. O temor de Deus citado no texto não é pavor, mas é respeito profundo e reconhecimento de que Deus tem a última palavra sobre a vida. Ele diz, não se vendem 2 pardais por uma moeda? Para mostrar para nós, meus irmãos, que Jesus, para mostrar para nós que Ele nos conhece, que Jesus usa o exemplo dos pardais para mostrar o cuidado de Deus com a criação. Se Deus cuida até dos pequenos seres, quanto mais cuidará das pessoas. Quando ele diz até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, ele expressa a ideia de que Deus conhece cada pessoa profundamente. E ele diz, né, todo aquele que me reconhecer diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus fala sobre a importância, meus irmãos, de assumir a fé publicamente, não apenas em palavras, mas com atitude. Reconhecer Jesus significa, meus irmãos, viver de acordo com seus ensinamentos. Negá-los, meus irmãos, significa não acolher a sua palavra. E aí, meus irmãos, e ele diz, todo aquele que me reconhecer diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai. Jesus ensina que os discípulos não devem deixar o medo das opiniões humanas impedir sua fidelidade a Deus. Quem confia no Pai sabe que sua vida tem valor e que Deus permanece presente mesmo nas dificuldades. Não tenhamos medo. Deus conhece você, Deus conhece nós, Deus cuida de nós. Mas Jesus disse, não tenha medo dos homens, não se preocupe, mesmo que vocês passem por prisões, por vales tenebrosos, dificuldade, mesmo que os homens aí fora tentem aprisionar a verdade, a sua palavra que é minha e que está em você, que está em nós, não tenha medo. Temei, ele diz, aos que têm o poder de levar para o inferno. Irmãos, Deus nos ama tanto e nos conhece, porque até os fios dos cabelos da nossa cabeça já estão contados. Deus, meus irmãos, é amor, misericórdia, e aqueles que confiam nele, pode ter certeza, Deus cuida. O mundo, meus irmãos, está tentando destruir os que são de Deus. Fiquemos atentos, fiquemos firmes na palavra de Deus. Deus está conosco hoje e sempre. Amém? Amém.